Olá, climbers! Por cá, Anderson Salles, analista, consultor e gestor, credenciado a CVM, fundador da Climb Investimentos, passando aqui essa semana para compartilhar com vocês mais um insight sobre investimentos. Vamos para a vinheta, que na sequência eu abro o tema do nosso vídeo dessa semana. E hoje vamos falar sobre lojas americanas e os perigos do setor de varejo. Quem investe baseado em fundamentos, focando no longo prazo, em dividendos, uma coisa que a gente gosta e sempre conversa com os investidores para caminhar nesse sentido, já sabe que existem alguns setores muito perigosos, né? Setores do mercado, lá na Bolsa de Valores. Então, o setor de varejo é um deles. Setor de aviação também, setor de tecnologia, muito dinâmico, muito rápido, mas o setor de varejo, acreditem, é um setor perigoso, perigosíssimo. E isso a gente pode ver até no histórico recente, né? Então, nós temos Magazine Luiza, é um caso que está sofrendo bastante com resultados. Nós temos Ricardo Eletro, Insinuante, né? Grandes redes de varejo que ocupavam aí grande espaço na mídia, na televisão, né? Lá no domingo, lá na Rede Globo, grandes audiências e parece que não passa de mágica, mas não é, para quem analisa os fundamentos da empresa, entraram com pedido de falência, recuperação judicial, etc. Então existe uma série de desafios que permeiam esse setor, que a gente volta a dizer é perigoso, mas nada, digamos assim, comparado ao evento das Americanas, que derrubou a bolsa por alguns dias aí, viu suas ações derreter, que é um caso de fraude, né? Fraude contábil. E aí sobre isso que a gente quer falar um pouco e alertar os investidores. Empresas listadas em bolsa, elas têm uma série de exigências a cumprir perante a lei das SA, a regulamentação da CVM e até a exigência do Banco Central, quando é o caso de emissão de títulos de dívida, certo? E também as empresas do setor financeiro como um todo. Mas essas informações, esses demonstrativos financeiros, eles são necessariamente auditados. E aí, isso para garantir uma maior segurança para o investidor de varejo, para os fundos de investimento, para pessoas que não têm nenhum tipo de relação direta, querem apenas ali utilizar aquelas empresas como tese de investimento, tá certo? E isso, a magnitude, né, até agora levantado 40 bilhões de fraudes, bilhões de reais em fraudes nos balanços das lojas americanas, Lame 3, Lame 4, ela causa um efeito sistêmico, né? Então, as americanas não caem sozinhas ao reportar uma fraude dessa. Elas arrastam, por exemplo, todas as instituições financeiras e todo o setor bancário que concedeu empréstimo para o grupo, né? Para o grupo que as americanas fazem parte. Então, um calote dessa magnitude, se não for saneado, pode arrastar alguma instituição financeira mais fragilizada também para uma situação delicada. E isso é importante destacar. No ponto de vista de análise fundamentalista, e vamos compartilhar agora uma tela, existem coisas que o investidor tem que estar atento, seja atuando por conta, nos seus recursos próprios, ou os profissionais aí dos vários ramos, gestores, consultores, analistas, né, assessores de investimento, quando perguntado, né, opinião. Mas existe uma coisa importantíssima a ser verificada lá nos balanços divulgados. E aí é sobre isso que eu queria falar um pouco. Vamos aqui à tela. Então tá aí o site de relação com investidores, tá? Das americanas. Então praticamente não, todas as empresas listadas em bolsas de capital aberto devem manter um site de relação com investidores. Você coloca lá, se for no Brasil, Lojas Americanas RI, bota no seu buscador no Google. Vai aparecer lá, você clica. Então é um site que as empresas têm a obrigação de manter informado os acionistas. Se for nos Estados Unidos, você bota IR, Investor Relations, né? E aí você vai ter também acesso às informações lá das empresas listadas naquele país. E por aí vai. Então, no site de relação com investidores,
você tem várias informações, né, sobre a companhia, governança, e aqui informações, ó, central de resultados, documentos enviados para a CVM, tá certo? Fatos relevantes, etc. Ao abrir aqui a central de resultados, e aqui eu já tinha aberto aqui na tela, você vem aí DRE, balanço, tá? Etc. E esses resultados, esses demonstrativos financeiros são necessariamente auditados, tá certo? Então, no final, vem aqui, ó, pareceres e declarações, relatório de revisão especial sem ressalva, feito sobre Americanas, tá certo? Por quem, meu Deus, será que foi uma empresa pequena? Não, PwC, tá certo? PwC foi que fez a auditoria, pelo menos essa última aí, do terceiro trimestre das Americanas, 2022, e fez um parecer sem ressalvas. Isso aqui implica uma série de responsabilidades, tá certo? Porque esse camarada auditor, que é altamente regulado pela CVM e exige um nível de qualificação, capacitação e de lisura, né? Ele pode ser responsabilizado, tá certo? Porque ele garantiu, e aí vamos aqui, ó, a introdução, revisamos as informações contábeis, intermediárias, individuais e consolidadas, de Americanas S.A., etc. E aqui ele dá o alcance da revisão e a conclusão. Então, esse parágrafo é importante, e é importante que os investidores se atentem a isso. Eu já peguei empresa, tá grande, que muita gente analisando e muita gente não tinha percebido, mas havia ressalvas no balanço. Havia ressalvas por um indício de fraude. Empresa grande S.A. e foi pouco divulgado aí na imprensa, a época que eu vi isso, e nós alertamos aqui os nossos investidores na Klein. Então, veja só, olha aqui, voltando para as Americanas. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas, que são as das lojas americanas, não foram elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com os códigos de processo contábil, certo? E as normas internacionais de contábeis e a AS34 aplicáveis às elaborações de informações trimestrais, aqui é um balanço trimestral, e apresentadas de forma condizente com as nossas expectativas com as normas expedidas, melhor dizendo, pela CVM. Ou seja, ele está dizendo que não há ressalva nenhuma, que tudo que foi contabilizado no seu aspecto relevante, né? O que isso quer dizer? Pode ter algum erro, mas que é irrelevante. O que é ser relevante? É influenciar a tomada de decisão do investidor. Então, aspecto relevante é aquele que influencia a tomada de decisão do investidor. E 40 bilhões de reais em fraude, meus amigos, é extremamente relevante. É extremamente relevante, tá certo? Isso influencia a tomada de decisão de qualquer pessoa. Não foram 20 mil reais, não foi 1 milhão de reais, nem 2 milhões de reais para um grupo chamado Americanas. Foi 40 bi, estima-se, né? Vai ter que se apurar depois desse rescaldo. Então, assim, ou essa auditoria foi feita en passant, né? Ou foi um erro, ou também a auditoria foi fraudada, tá certo? Então, esse é uma informação que está na mesa, a gente não pode deixar de falar, e aí a gente traz todo o aspecto de responsabilização, porque mercado financeiro de capitais não é brincadeira. Por que o regulador é exigente e rigoroso? Porque um fato desse, ele carrega consigo uma coisa chamada risco sistêmico. Ele fere a credibilidade do sistema, quer dizer, se a sua empresa do tamanho de Lojas Americanas teve o balanço fraudado, imagine as menores, né? O que não pode acontecer. Imagine as de capital fechado, e aí arrasta toda uma série de desconfianças sobre investimentos alternativos que são fantásticos quando feito de maneira adequada, tá certo? Tem muita pedra bruta, preciosa, precisando ser descoberta pelo investidor e capaz de entregar retorno superior ao que empresas listadas entregam. Então, carrega toda a rede, o sistema financeiro também, porque a empresa tem dívidas, ela contraiu dívidas, ela tem obrigações financeiras e pode não honrar com essas obrigações porque os bancos se confiaram na hora de conceder o empréstimo nos demonstrativos financeiros divulgados, no relatório de auditoria grande, né? Até então
totalmente confiável. Eles se confiavam nos relatórios das agências de rating, que também analisam, né, os balanços das empresas para classificar a nota, especialmente empresas do tamanho de lojas americanas. Tá certo? Então, o regulador, a Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central são rigorosos por conta disso, porque eles querem garantir a saúde do sistema financeiro, do mercado de capitais, porque esse sistema é um drive de desenvolvimento do país, de desenvolvimento social, inclusive, né, da população que ali vive. Então, eles protegem isso. E aí, descobrem um furo desse tamanho nessa malha regulatória, certo? E aqui a gente também traz algumas coisas interessantes, como, por exemplo, crimes contra a ordem tributária. Então, tá na mesa também aí Ministério Público, as autoridades CVM vão puxar essa questão de crimes cometidos contra a ordem tributária. Será que essa manobra foi feita para sonegar imposto? Sim ou não? Em que medida? Então, tem uma série de crimes aqui que os principais executivos da empresa vão responder, conselho pode responder, conselho fiscal pode responder, auditoria vai responder, tá certo? Fora isso, também temos aqui uma outra legislação, que é a lei do mercado de capitais, que aí vem os crimes contra o mercado de capitais. Então, já se ventila no case das americanas, práticas de insider, de insider trade, ou seja, alguns executivos já venderam suas posições, suas opções, suas ações antes da notícia vir a público. Então, isso pode configurar manipulação para essas pessoas físicas. E aí, responsabilização e pena, sanção penal, ou seja, reclusão e para cadeia, vai ver cada caso, de 1 a 8 anos, multa, e aí é um caminhão de dinheiro para gastar com advogado, não sei se compensa aí a fraude, tenho certeza que não, tá certo? Tá, então, assim, essas são as consequências possíveis do caso Americanas, um caso gravíssimo, tá certo? Que aí a gente já convivia aqui na Bolsa Brasileira com um risco político, né, desse novo governo, que me parece ser mitigado pouco a pouco, né, né, pelo menos está havendo uma série de concessões aí no sentido de caminhar para o centro, para o mercado, contrabalancear um pouco o ímpeto de gastança do governo de esquerda, mas aí surge um fato novo, lojas americanas aí roubando o noticiário, as atenções da imprensa especializada e não especializada, trazendo também uma pressão baixista para os ativos da Bolsa de Valores no Brasil. Para si, mas também de maneira indireta, de maneira sistêmica para todo o IBOV, aí setor financeiro, etc. E o que eu tenho também a falar para finalizar é que o setor de varejo é perigoso, mas existe uma empresa específica que os nossos analistas aqui da Climb recomendam do setor de varejo, que é uma pérola ali dentro, tem pouco holofote sobre ela, é uma empresa, sei lá, um grupo centenário. Eu vou aqui compartilhar rapidamente, não vou dizer que empresa é essa, vai ter que baixar lá o aplicativo e assinar para descobrir quem gosta de investir em varejo, mas ela faz parte lá da carteira recomendada dos analistas da Climb. Vou compartilhar aqui só alguns indicadores dessa empresa. Tá aí um recorte da tela do site Fundamentos, né? Os investidores aí fundamentalistas que gostam de analisar para longo prazo a saúde financeira das empresas antes de investir já conhecem esse site fundamentos.com.br, fantástico, gratuito, e ele linka várias informações e traça muitos múltiplos, né, das empresas. Então essa empresa na tela é uma empresa do setor de varejo do Brasil, tá certo? Que tem alguns múltiplos aí interessantes, por exemplo, preço por lucro, você está sendo negociado há 4,8 anos. Em tese, aí precisa aprofundar na análise de indicadores, mas pode acessar lá, os assinantes da Climb acessam lá nosso curso intermediário, vai estar explicando essa questão de análise de múltiplos, intermediário e avançado. Mas assim, é um múltiplo bem interessante, quer dizer que a empresa está barata, ela tende a se pagar em menos de 5 anos, tá? Essa empresa aqui, ela tem uma dívida bruta, você pode ver aqui embaixo na tela, dívida bruta de 0,
dívida líquida negativa, ou seja, tem dinheiro em caixa na magnitude aqui de 87 milhões de reais, tá certo? Um patrimônio líquido de quase 1 bi, etc. Margem de lucro, cadê? Margem líquida aqui, ó, 17%. Essa empresa aqui do setor de varejo não tem dívida, retorna o seu investimento hoje, né, pelos preços negociados hoje, em menos de 5 anos, tá? E ela tem uma margem líquida de 17% do setor de varejo. Um dos desafios do setor de varejo é o alto endividamento e baixa margem, porque todos nós somos consumidores. Então, o que o varejo vende, dada os líderes de mercado, né, das marcas de eletroeletrônicos, de roupas, etc., é commodity. Então, se eu vou comprar um tênis na marca X, tanto faz onde é que eu vou comprar, porque eu estou interessado naquele tênis, daquela marca, daquela qualidade. E aí, quando eu vou na rede de varejo comprar, eu barganho preço. É isso que o consumidor faz. E é por isso que existe uma pressão muito forte nas margens dessas empresas, e elas têm que sempre investir em publicidade, tem sempre que contrair dívidas, tem que sempre estar alavancada, e aí o risco de quebrar, de dar problema. Essa empresa específica, não vou revelar o nome, quem quiser descobrir vai ter que assinar o nosso aplicativo. Ela tem indicadores múltiplos maravilhosos no setor de varejo. Para quem gosta, o dividend yield dela, que eu passei aqui, ó, um yield de 11,8%. Minha gente, uma empresa de varejo com yield de 11,8% é uma coisa realmente interessante, é uma coisa que a gente coloca na carteira dos investidores aqui. No nosso caso aqui, atuando como gestor, tá? Fiando nas análises, no research da Climb Investimentos. Beleza? Então, sem me delongar mais, era esse o recado que a gente queria tecer, o insight, queria compartilhar com você, aí assinante do nosso canal. Sigam a gente no Instagram também, baixem o aplicativo da Climb e tenham acesso a todas as recomendações de toda a equipe multidisciplinar de analistas, advogados, planejador financeiro lá da Climb para te ajudar na tomada de decisão de investimento. Vamos para a vinheta final e até o próximo vídeo. Valeu!